Imagine olhar para o céu e ver uma guerra. Não uma guerra entre homens, nem entre nações. Uma guerra entre seres celestiais. O livro de Apocalipse nos leva para uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e os anjos que decidiram segui-lo. É um conflito tão grandioso que João o descreve em poucas linhas, como se nenhuma palavra fosse suficiente para retratar o que seus olhos contemplaram. Quando a batalha termina, o dragão é derrotado. João não deixa dúvidas sobre sua identidade. Ele diz que aquele dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Parece simples, mas existe um detalhe que transforma essa passagem em um enorme mistério. Quando João escreveu o Apocalipse, Satanás já havia aparecido no Jardim do Éden. Já havia acusado Jó diante de Deus. Já havia tentado Jesus no deserto. Então, que batalha foi essa? Estamos vendo o início da rebelião? Ou estamos vendo uma etapa muito posterior dessa guerra? Talvez a pergunta que fizemos a vida inteira esteja errada. E talvez a própria Bíblia tenha escolhido contar essa história de um jeito completamente diferente do que imaginamos. Hoje, vamos deixar de lado as tradições por alguns minutos e seguir apenas as pistas que as Escrituras nos oferecem. Porque, quando reunimos todas essas peças, descobrimos que a história da queda de Satanás pode ser muito mais profunda do que parece. Curiosamente, a próxima pista não está em Apocalipse. Ela vem das palavras do próprio Jesus. Quando os discípulos voltaram maravilhados porque até os demônios lhes obedeciam, Jesus respondeu com uma frase que atravessou os séculos. Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele não explica quando aconteceu. Não descreve uma batalha. Não conta detalhes. Apenas afirma que viu. Essa única frase abre uma nova pergunta. Será que Jesus estava lembrando um acontecimento que ocorreu antes da criação da humanidade? Ou estaria falando da derrota do reino das trevas diante da chegada do reino de Deus? A investigação continua. Séculos antes de Cristo nascer, Isaías escreve uma profecia contra o rei da Babilônia. Mas, de repente, o texto parece ultrapassar os limites de um governante humano. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Mais tarde, Ezequiel faz algo semelhante ao falar contra o rei de Tiro. Então surge uma frase surpreendente. Estavas no Éden, jardim de Deus. Como isso seria possível? O rei de Tiro jamais esteve no Éden. Será que Deus estava permitindo que enxergássemos uma realidade espiritual por trás daqueles reis? Perceba como a Bíblia trabalha. Ela não entrega uma resposta pronta. Ela distribui pistas. Jesus apresenta uma queda. Isaías fala de alguém que caiu. Ezequiel descreve alguém consumido pelo orgulho. João mostra uma guerra. Cada passagem revela apenas uma parte do quadro. Depois de reunir todas essas pistas, talvez a maior descoberta não seja quando Satanás caiu. Talvez seja perceber que essa nunca foi a principal preocupação da Bíblia. As Escrituras não foram escritas para contar a biografia do inimigo. Elas foram escritas para revelar quem Deus é. Enquanto nossa curiosidade procura todos os detalhes da rebelião, a Bíblia insiste em conduzir nossos olhos para Cristo. Desde antes da fundação do mundo, Deus já conhecia o fim da história. Nada pegou o Senhor de surpresa. A rebelião aconteceu. O pecado entrou no mundo, mas o plano de Deus permaneceu firme. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia revele essa história em fragmentos. Ela nos mostra apenas o suficiente para entendermos que o mal é real, que houve uma rebelião e que Satanás existe. Mas dedica muito mais espaço para anunciar a esperança do que para descrever as trevas. Porque o centro da história nunca foi Satanás. O centro sempre foi Cristo. E antes mesmo de compreendermos todos os detalhes da queda do inimigo, Deus já havia revelado quem venceria essa guerra. Essa é a mensagem que atravessa toda a Bíblia. E essa continua sendo a maior esperança para todos aqueles que colocam sua confiança em Jesus Cristo. Este foi mais um episódio do canal Mostra pra mim o Caminho. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.